Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Olha, nós estamos aqui para trazer mais uma mensagem para fortalecer a sua fé e tentar, de alguma forma, levar você a estreitar os seus laços com Deus, levar você a ter uma comunhão com o Espírito Santo, levar você a ter mais compromisso com Deus. Será que você tem procurado ou tem se preocupado em ter esse compromisso com Deus? Dado as circunstâncias e tudo que já ocorreu, você ainda mantém o compromisso de buscar a Deus? Há quanto tempo faz que você não vai à casa de Deus e mantém esse relacionamento com Ele, esse compromisso, essa aliança? Porque você pode ver que a história, a Bíblia, ela vai falar e mostrar inúmeros exemplos do quanto é importante ir à casa do Senhor. Por exemplo, no Salmo 122, ele diz aqui, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você ainda carrega dentro de você esse sentimento, esse desejo, essa alegria e ter a certeza que quando você vai à casa de Deus, você vai se encontrar com o Senhor Jesus? E por que é tão importante você manter esse compromisso, manter, sabe, esse desejo, essa alegria de querer estar na casa de Deus buscando? Porque há muitas pessoas que já não fazem mais isso. Há muitas pessoas que elas já não têm tido essa preocupação de manter esse compromisso com Deus. A Bíblia vai mostrar alguns exemplos o quanto é importante você ir à casa de Deus, para você buscar. Você de repente vai dizer, mas pastor, eu busco a Deus, eu oro na minha casa. E você deve orar. Por exemplo, por que Daniel orava em seu quarto com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém? Ele não podia sair da Babilônia. Então, a oração que ele fazia em seu quarto e com as janelas abertas é porque para Daniel o seu desejo era estar lá no templo. O templo já não existia mais, mas havia dentro dele esse mesmo desejo que talvez tenha faltado no coração de tantas pessoas. Talvez pessoas que há muito tempo não têm ido na casa de Deus e quando vão, já não tem aquela sensação que tinha antes, porque o desejo, a vontade de ir, já não é mais a mesma coisa. Por isso que você vê tantas pessoas que não conseguem manter o seu compromisso com Deus. E por isso, por não ter esse compromisso, por não estreitar seus laços com Deus, a sua intimidade com Deus, são pessoas que quando enfrentam problemas acabam sendo fragilizadas, acabam desanimando. Por quê? Nós temos falado muito sobre isso na igreja, que a sua reação diante de um problema será positiva ou negativa dependendo do seu estado de espírito. Como você está espiritualmente falando? Você tem se sentido fraca ou tem se sentido forte? Porque nós sabemos que uma das coisas que nos fortalece muito é buscar a presença de Deus. E qual é o melhor lugar para você buscar a presença de Deus do que na casa dele? Não sei se você sabe, mas eu queria aqui compartilhar com você uma palavra. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, quando Maria e José foram para a grande festa, e era muito comum, tradição dos judeus, eles se reunirem para a festa no templo. E a história diz, lá no livro de Lucas, no versículo, se eu não me engano aqui, do versículo 41 em diante, ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Passando, porém, entre os companheiros da viagem,
Foram caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Então, Maria e José estavam voltando, regressando, né, depois da festa da Páscoa, mas Jesus ficou no templo, ele ficou em Jerusalém sem que os pais soubessem. Quando eles sentiram a falta do menino Jesus, voltaram, mas qual foi os primeiros lugares que eles foram à procura de Jesus? Eles foram primeiro na casa de parentes, segundo, na casa de conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando-os. E todos que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à sua procura. Então, eles estavam procurando Jesus. E a resposta dele foi essa: Por que me procurais? Não sabeis que me convém estar na casa do meu pai? O que Jesus estava dizendo? Se vocês estavam à minha procura e queriam me encontrar, vocês me encontrariam se viesse na casa do meu pai. Então aqui você percebe a importância de você ir à casa de Deus, coisa que muitas pessoas têm deixado de fazer porque acham que não é necessário mais. E quantas são as pessoas que têm feito isso, que têm agido assim, e por isso, diante dos problemas que ela tem enfrentado, como nós falamos, o seu poder de reação positivamente ou negativamente, depende do seu estado de espírito. E há muitas pessoas que estão espiritualmente fracas, né? Mal espiritualmente, porque não têm buscado a Deus como ela buscava antigamente na sua essência. Aqui a Bíblia está falando sobre a importância de se buscar a Deus. Lembre-se, no primeiro texto de Salmos, me alegrei sobremaneira como dissemos, vamos à casa do Senhor. Lá no livro de João, no capítulo 5, o mesmo Jesus, ele vai nos dar um outro ensinamento muito importante sobre buscar a Deus na sua casa. Até porque, se a igreja somos nós, o lugar onde foi preparado para que a presença de Deus ali habite e o Senhor Jesus esteja ali presente, é o templo, é o lugar preparado como casa do Senhor para que nós, como igreja, nos reunimos ali e congregamos buscando a Deus. Então, Jesus, ele vai mais uma vez nos dar um grande exemplo aqui no capítulo 5, no versículo, se eu não me engano, versículo 14, ele diz assim, ó, mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse, olha que já estás curado. Ele encontrou o paralítico que Jesus havia curado e agora Jesus o encontra no templo e diz assim, olha, vejo que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus estava alertando aquele homem sobre a importância de não se entregar ao pecado, mas se voltar para Deus. E o lugar que ele estava seria muito importante para ele, para que ele permanecesse fiel e não se entregasse ao pecado, para que algo de muito ruim pudesse acontecer com ele. O próprio Jesus estava alertando sobre a importância de buscar a Deus e manter esse compromisso. Para nós encerrarmos, eu queria compartilhar mais um texto com você. Salmo 27. O Salmo 27, Davi fala algo que é extremamente importante. E aí nós finalizamos falando como você foi citado no primeiro livro de Salmos 122. O Salmo 27, ele fala assim, ó. Ele fala a respeito da alegria de estar na presença de Deus. Ele fala assim, ó. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O início do livro de Salmo, ele diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo?
O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, e meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei a confiança. Então, por que Davi ele reagia de uma forma positiva diante dos seus problemas? Por causa do seu estado de espírito. Então, quero finalizar esse vídeo fazendo uma oração e convidando você a você se fazer presente nas nossas reuniões. Se você pode estar aqui na cidade de Caçador, venha aos domingos da presença de Deus. Se você não é daqui, procure uma igreja e você possa buscar a presença de Deus, porque você vai lidar com o problema. E a forma que você vai lidar com os problemas vai depender do seu estado positivo, do seu estado de espírito. Você vai lidar com ele positivo ou negativamente, dependendo do seu estado de espírito. Que o nosso Deus Todo-Poderoso possa tocar na sua vida e abençoar todos os seus caminhos. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todas as pessoas, meu Pai, sejam tocadas, sejam alcançadas através dessa oração, que essa palavra renove a cada pessoa para a importância de buscar o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, que essa palavra te fortaleça, renove a sua fé e leve você a voltar a ter compromisso com Deus.